Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Me veem bem? Boa noite a todos. Minha esposa está aqui me assessorando para me dizer que está tudo bem, tudo certo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu tô sem som, né? Opa! Tá tudo bem, tudo certo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Pois muito bem. Olá. Vamos já começar a nossa transmissão. Me pedindo que começasse pontualmente, terminasse pontualmente, como devem ser os trabalhos espíritas, e assim nós faremos. Né? Faltam aqui 2 minutinhos para a gente começar a falar propriamente. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí. E boa noite a todos. Muita gente boa aqui chegando. Sejam bem-vindos todos os irmãos aí de fé espírita, os irmãos de outras denominações religiosas, outras religiões todas igualmente nobres, e mesmo os irmãos que também não abraçam nenhuma religião, sejam todos bem-vindos. E é isso aí, acho que tá na hora, né? Sem mais demora, eu gostaria de iniciar saudando a todos vocês, transmitindo meu desejo sincero de que todos estejam aí com muita saúde, em paz, com suas famílias, que tudo esteja bem. Gostaria também de agradecer, já de início, a toda a equipe do Lex, por ter feito esse convite tão gentil aí pra gente. E pedir desculpas, porque na primeira vez, do primeiro convite que nós havíamos aceito, houve um impedimento no dia e eu não pude participar, mas aqui estamos nós, e então muito obrigado ao pessoal do Lex aí pela paciência, pela generosidade do convite. E olha, a Alice aqui assistindo, Isabel, eita, um monte de gente legal aqui, que coisa boa. Então agradecer ao pessoal aí do Lex todo pelo convite mais uma vez, e também agradecer a Jesus, né? Sobretudo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, porque a gente sabe que os momentos são difíceis, não apenas em razão dessa situação tormentosa pela qual nós estamos passando agora, mas são difíceis porque o momento é de transição planetária mesmo. Nós sabemos, isso já é anunciado há milhares de anos, que esses momentos chegariam, que não consistem no mês de abril e maio, de junho de 2020. São esses anos todos, esses séculos que nós estamos atravessando, que são séculos de transição planetária, e toda transição envolve dificuldades, de modo que os momentos são mesmo tormentosos, e nesses momentos, sobretudo, é que nós temos que ser gratos a Deus, porque enquanto tanta gente está sofrendo tanto, né, espalhada por esse mundo imenso, nós estamos aqui sentados confortavelmente em casa, tendo a oportunidade de falar de Jesus. Então, a gratidão ao pessoal do Lex, gratidão sobretudo, entretanto, a Deus e a Jesus, nosso irmão mais velho, por nos possibilitar esse encontro. Gostaria, de início, para nós passarmos a uma leitura rápida aqui do Evangelho antes de começarmos a nossa fala, de lembrar de um pequeno tema, de uma pequena passagem. Já que, como vocês sabem, vamos falar de paz, da urgência da paz nesse momento, queria lembrar uma passagem não mais do que 2 minutos para a gente poder entrar no clima, digamos assim. Conta-se que uma determinada senhora foi designada para acompanhar uma doente que estava no leito, convalescendo, mas ainda muito debilitada e passando por processo grave de obsessão. Havia também um problema espiritual, além do problema orgânico ali, pelo qual aquela senhora passava. E a enfermeira, muito atenciosa, vendo aquela doente em situação de muita angústia, de desesperação e até mesmo de muita revolta, ela perguntou, indagou da doente o seguinte: a senhora aceitaria que eu lesse para a senhora uma passagem de um livro espírita que eu tenho aqui em minhas mãos? Talvez possa ajudá-la. E a senhora lá, doente, muito transtornada, repudiou de cara, com muita grosseria, aquela oferta e cuspiu, diz a história, cuspiu nos pés da enfermeira.
E a enfermeira, muito serenamente, limpou os pés e continuou a ajeitar os lençóis lá da doente, com muita calma, e perguntou: então a senhora aceitaria um copo d'água? E a senhora doente, muito rispidamente: tá, me traga imediatamente o meu copo d'água. E assim ela fez. Quando ela levou o copo d'água, quando ela bebeu, a doente bebeu a água, o primeiro gole, ela jogou a água fora com muita rispidez e disse: água imunda, como você se atreve a me servir uma água imunda? Ela estava transtornada. E a enfermeira, muito paciente, disse ainda: um chá, talvez um chá. E ela: pois me traga o chá, mas traga rápido que eu não tenho tempo para esperar. E ela levou o chá para aquela senhora e, mais uma vez, jogou o chá fora. Chá frio, você é muito incompetente, como você pode fazer isso? E levantou o braço e agrediu a enfermeira. E desceu um pequeno veio de sangue lá da sobrancelha da enfermeira. E a enfermeira, muito serenamente, continuou tratando lá, sem alterar-se absolutamente nada, com muita calma, até que a doente pensou assim: olha, se esse livro que você lê é o que lhe dá tanta paciência, leia para mim aí que eu quero ouvir. E ela leu. Ela leu o capítulo 9, o Evangelho estava aberto, o Evangelho segundo o Espírito estava aberto no capítulo 9, no tópico A Paciência. E ao final daquela leitura, a doente ouviu com atenção que era possível naquele momento, e ao final disso ela repousou, dormiu, acordou um tanto mais serena, e no dia seguinte soube que aquela enfermeira estava empreendendo um trabalho de auxílio e educação a crianças carentes. E ela levou um dinheiro e auxiliou aquela senhora para começar as obras assistenciais que a tornariam muito conhecida. Essa enfermeira é conhecida como Anália Franco. É uma grande espírita, uma grande escritora, foi uma grande espírita, nasceu em meados do século XIX e desencarnou em 1919. Foi uma grande defensora da igualdade entre homens e mulheres, da igualdade entre negros e brancos, e uma grande defensora da educação gratuita e para todas as pessoas carentes. E durante toda a sua vida foi uma pessoa muito generosa e muito combativa na causa do Cristo, na causa do bem. E a passagem que ela leu do Evangelho foi essa que vocês vão permitir, vou ler para vocês, é curtinha, não vou cansá-los não. A paciência. Estamos lendo o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o tópico A Paciência, que diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, portanto, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Com coragem, meus amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um Espírito Amigo, Rabi, 1862. Com essa leitura, vamos fazer uma rápida prece. Aqueles que preferirem, desejarem, fechem os seus olhos. Não é nenhum ritual, não é obrigatório, apenas para facilitar, é um indutor da concentração. Então vamos lembrar de Jesus,
pedir a Deus, nosso Pai, Criador de tudo, a Jesus, o nosso irmão mais velho, e aos espíritos amigos que estão aqui conosco nesse momento e nos lares de todos os nossos irmãos que nos veem e ouvem nesse momento. Lembrar desses espíritos de luz e, por intermédio deles, pedir a Deus e a Jesus que nos ilumine, que replete as nossas casas de paz, de serenidade e de muita fé. Que possamos ser neste momento iluminados e que caiam sobre nós as bênçãos do Evangelho que vem do coração generoso de nosso Senhor Jesus Cristo. E que isso sirva para nós como consolo, como uma tomada de consciência e como coragem, para que todos nós saibamos fazer a caminhada para dentro de nós mesmos e procedermos a cada dia uma autoanálise, identificarmos, assim, com muita honestidade, tudo aquilo em que devemos melhorar, que sejamos severos conosco e indulgentes com o próximo. Com essas palavras, Jesus, pedimos permissão para iniciarmos a nossa conversa de hoje, dando graças a Deus. Bem, amigos, urgência de paz. Nunca foi, talvez, tão urgente falarmos de paz. Mas eu digo nunca foi urgente, não necessariamente agora. Tanto se fala de pandemia. Tá? Acho que essa pandemia que está em curso talvez até esteja colocando as pessoas um pouco mais em paz, induzindo certamente a uma maior reflexão por todos os indivíduos, mas eu não estou falando necessariamente nesse momento. Eu estou falando do estágio atual de transição planetária do nosso planeta. O que acontece é o seguinte, gente, nós temos sido um pouco teimosos, né? Acredito que nós estamos sendo um pouco teimosos em não ouvir as advertências que nos têm chegado da espiritualidade há milênios, nós nas nossas sucessivas reencarnações. Jesus Cristo, o governador da Terra, o Espírito, sem dúvida nenhuma, mais elevado que já pôs os pés entre nós, quando encarnou aqui há 2000 anos atrás, e que se encarrega de administrar esse imenso planeta, que é um grãozinho de terra no universo, mas que é a nossa casa. E ele que se encarrega de cuidar desta casa muito antes de nós habitarmos este planeta, muito antes de termos adquirido por meio da evolução a condição de humanos, de humanidade, muito antes de termos conseguido a conquista da razão, quando ainda éramos seres brutos, animalescos, antes dos hominais, muito antes disso, quando esta Terra ainda estava em fase de formação geológica, Jesus Cristo já cuidava, já era o governador deste planeta, deste orbe que um dia viria a ser a nossa morada, a nossa casa. Mas há 2000 anos atrás, quando ele encarnou entre nós, há mais de 2000 anos atrás, ele nos conclamou incessantemente à paz e ao perdão. Repetidas são as vezes em que ele disse: não vos inquieteis, perdoa 7 vezes, 70 vezes, perdoa infinitamente, tantas vezes quantas forem necessárias, nos conclamando a todo momento a termos paz, a estarmos em paz, a não incitarmos conflito, a evitarmos julgamentos. E a humanidade, que somos todos nós, temos sido muito recalcitrantes assim, em seguir essas advertências que foram dadas a nosso próprio benefício. Esses dados que eu vou dizer agora para vocês não são, claro, precisos, porque remontam a fatos ocorridos antes da história ser catalogada com segurança como ela é hoje. Mas estima-se, alguns estudiosos estimam, que somente depois da vinda de Cristo ao planeta, aproximadamente 500 milhões de pessoas desencarnaram simplesmente por meio de guerras, conflitos belicosos declarados. 500 milhões de pessoas. Esse número possivelmente está subestimado, muito subestimado. O fato é que nós temos apresentado, nessa nossa infância espiritual, uma predisposição ao conflito. Não apenas o conflito entre as nações, mas o conflito entre os indivíduos, que nada mais são do que conflito entre nações, nada mais são do que conflitos entre indivíduos em sentido coletivo, por meio de suas coletividades. Então, o problema que existe, na verdade, é de indivíduo a indivíduo. Nós temos demonstrado uma vocação muito grande para a confusão, para a briga, para o conflito. Tá?
E isso tem gerado esses processos de desencarnação coletiva, esses conflitos numerosos. E me lembrando, refletindo sobre o assunto, me lembrei de uma passagem muito interessante de um livro que nós estamos, na verdade, relendo, um livro chamado Libertação. Esse livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, é um dos livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que são 13 obras desta coleção. E no livro Libertação tem uma passagem em que André Luiz está lá em determinado local, na pátria espiritual, assistindo a uma conferência, uma palestra, junto com outros colegas desigualmente desencarnados no plano espiritual. Em uma determinada colônia voltada à instrução, à educação e ao tratamento de espíritos sofredores. E ao final da palestra, o palestrante desce da tribuna e vai ter com eles, vai conversar com eles, com muita humildade, com muita simplicidade. E ele começa a expor esse estado, porque passa o planeta Terra, ao qual essa colônia espiritual é ligada também. E ele fala, olha, as inteligências, o que acontece no plano material, esse conflito, essa desinteligência, essas guerras todas, são com a consequência, um reflexo do que se passa no plano espiritual. O plano material nosso, dos encarnados, e o plano dos espíritos, dos desencarnados, se interrelacionam a todo momento e se influenciam mutuamente. Nós influenciamos o mundo espiritual e o mundo espiritual nos influencia. Então essas guerras todas que acontecem na humanidade encarnada no planeta Terra é também um reflexo do que se passa no plano espiritual. É uma constatação de que a humanidade, nesse nosso momento, a humanidade do planeta Terra, nesse nosso momento, muito embora já tenha conseguido um avanço intelectual significativo, ainda tem muito a avançar no que diz respeito ao aspecto moral de sua conduta. E um determinado espírito, que não foi André Luiz, fez a seguinte indagação para o instrutor, chamado Gúbio, esse instrutor. Ele pergunta assim, mas por que Deus permite que essas coisas aconteçam, esses processos dolorosos todos? Por que isso acontece? Isso não deveria acontecer, não será uma falha de Deus permitir que essas coisas todas aconteçam? E a resposta do Gúbio foi interessante. Eu trouxe aqui para a gente, vou reproduzir para vocês com outras palavras, porque é longa, mas eu fiz uma síntese. Gúbio responde assim para o seu interlocutor, essa pessoa que se surpreendeu pelo fato de Deus permitir que as guerras, os conflitos aconteçam em tão grande medida na humanidade. E Gúbio diz assim, sente-se o meu amigo, ou seja, você se sente suficientemente iluminado para negar o lado sombrio da sua própria individualidade? Libertou-se você de todas as tentações que surgem nos misteriosos caminhos da tua própria luta interna? A Terra, meu amigo, é soma de luz e de trevas, tal como acontece a nós mesmos nos recessos do nosso coração. Isso é muito interessante pelo seguinte, o que Gúbio nos esclarece aí com essa sugestão, com esse ensinamento tão profundo? Ele diz assim, a gente não deve se perguntar por que as guerras acontecem. A gente não deve se perguntar por que esses grandes conflitos e essas grandes hecatombes e mesmo essas pestes acontecem. Por que o mal se manifesta na Terra e o sofrimento se manifesta na Terra? Por que as nações brigam e levam à desencarnação pela bainha da espada, pelas armas, milhões e milhões de pessoas? Não é essa a pergunta que nós devemos nos fazer. A pergunta que nós devemos nos fazer é como é que está a nossa conduta interna? Porque, na verdade, nós não somos diferentes das pessoas que incitam as guerras e que participam delas. A gente não deve olhar para os promotores da violência, para os promotores da discórdia, dos desentendimentos, como pessoas distantes de nós. Na verdade, somos nós mesmos, são pessoas exatamente ou muito assemelhadas a nós, que ocupam certos postos de comando e que levam suas nações a essas circunstâncias. O que nós devemos nos perguntar é, de que maneira eu me conduziria se ali eu estivesse? E aí, a gente fazendo uma análise sincera, a gente se pergunta assim, será se eu não me conduziria da mesma forma estando naquela situação? Porque, na verdade, a minha conduta ela não é exatamente um reflexo de paz. A minha conduta,
como espírita, a minha conduta como católico, a minha conduta como evangélico, a minha conduta como ateu, não é exatamente um reflexo de paz. É muito fácil a gente falar de paz a uma audiência, conclamar as pessoas à paz, ao equilíbrio, à tolerância, à resignação, à resiliência e ao perdão. Isso é muito fácil. O difícil é eu exercitar isso longe dessas plateias. Dentro do centro espírita, todos nós somos irmãos afetuosos e assim nós nos tratamos. Mas quantos de nós, ao chegarmos em casa, nos convertemos em tiranos domésticos, que se viciamos, que maltratamos a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais idosos, que já não dispõem de recursos e de autoridade para nos reprimir? Será que nós não estamos, como é que nós estamos nos conduzindo dentro do nosso ambiente de trabalho? Então, essas reflexões são importantes. Será que em relação aos meus colegas de trabalho, eu não estou sendo em relação àqueles que estão hierarquicamente abaixo de mim um grosso, um mal educado, um descortês e insensível? E em relação àqueles que estão acima de mim, um subserviente, covarde? Essa reflexão de que Gubbio nos faz, essa mensagem que Gubbio, no livro Libertação, nos transmite, por meio de André Luiz e Chico Xavier, é, portanto, uma advertência. Nós vamos nos surpreender com o estado de ausência de paz da humanidade, porque a ausência de paz da humanidade é simplesmente a ausência de paz, é o reflexo da ausência de paz no coração dos indivíduos, que somos todos nós. Então, a verdade é que se Deus permite que isso aconteça, é porque isso é simplesmente coerente com a nossa própria conduta. Trata-se de uma manifestação em um plano coletivo da lei de causa e efeito. Vocês sabem como é que se lapida um diamante? Um diamante é lapidado por outro diamante, assim como o mal é lapidado pelo próprio mal. Jesus nos disse, quando esteve aqui conosco, encarnado, porque ele sempre esteve e sempre estará conosco, ele diz assim: o escândalo, que na tradução mais correta seria atualmente o mal, a infelicidade, o mal, a prática do mal, mas lá a tradução que se costuma encontrar é: o escândalo terá de vir, mas ai daquele por intermédio do qual o escândalo vier. Significa dizer que o mal ainda é necessário para o nosso aprimoramento. As dificuldades, os sofrimentos pelos quais nós passamos, todos nós, isso ainda é necessário para o nosso aprimoramento. Mas de nada ele servirá se aquilo não servir para uma autoanálise que nós deveremos e temos que fazer em relação a nós mesmos. Como nós falávamos agora há pouco, qual que é a minha conduta? Gubbio nos alerta para uma semelhança vibratória entre o plano material e o plano espiritual. Se nós tivéssemos uma noção exata, nós temos uma vaga ideia, pelo que a literatura espírita nos ensina, nós temos alguma noção sobre essas interações entre plano material e plano espiritual. Mas se nós pudéssemos analisar com a devida propriedade e com mais profundidade o que se passa nessas relações entre encarnados e desencarnados, nós compreenderíamos o quanto nós somos influenciados pelo mundo espiritual e o quanto nós influenciamos esse mundo espiritual. Não para nos assustar, mas para nos alertar quanto à nossa atitude mental. Ainda André Luiz nos fala de inteligências no plano espiritual muito organizadas, grupos enormes de pessoas, de falanges de espíritos extremamente inteligentes e organizados, voltados à prática do mal, e que nos influenciam se nós permitirmos que isso aconteça. A gente compreendendo isso, que a gente está imerso no mundo espiritual, assim como o mundo espiritual está imerso no mundo material, que não existe uma limitação entre as duas coisas, a gente talvez procure ter um pouco mais de cautela com aquilo que a gente pensa. Porque, na verdade, tudo que existe ao nosso redor é fruto do nosso pensamento.
Tudo que existe no mundo, tudo que há ao nosso redor, que está aqui ao meu redor, aqui em casa e na casa de vocês, tudo um dia foi pensamento, tudo um dia foi ideia de alguém. O pensamento é que é a força criadora de tudo quanto existe. Então, quando a gente não administra bem essa imensa energia que nós temos no nosso, que é o nosso pensamento, que é a nossa ideação, aquilo que vai ser produzido ao nosso redor também não será bom. Se nós, diferentemente, cuidarmos do nosso pensamento e pensarmos no que nós estamos pensando e trabalharmos melhor esse pensamento e seguirmos a advertência de Jesus quando nos fala orai e vigiai, isto é, vigiar a nossa própria conduta e a nossa atitude mental, se nós adquirirmos esse hábito cotidiano de fiscalizarmos melhor o nosso pensamento, nós vamos criar ao nosso redor uma psicosfera saudável que vai atrair para perto de nós elementos igualmente saudáveis e vai facilitar o auxílio da espiritualidade na condução das nossas vidas, nos nossos momentos bons e nos nossos momentos ruins. O problema é que a gente, no nosso cotidiano, a gente é atropelado a todo momento por dificuldades, por correria. A impressão que dá é que à medida que o tempo passa, os dias vão ficando mais curtos. Parece que o tempo vai passando mais rápido. A gente pensa assim, poxa, mas já estamos em maio. O Réveillon parece que foi semana passada. Esse ano de 2020 vai ter que ser estudado no futuro, né? Mas a gente está aqui em maio e parece que foi um dia desse, que foi o Natal do ano passado. Parece que um dia desse a gente se olha para trás e pensa, poxa, mas eu me formei há quantos anos? Aí você vai pensar, meu Deus, eu me formei há tantos anos, há tantas décadas. Mas você se volta para o momento que você estava lá confraternizando com seus amigos, parece que foi ontem. Parece que eu acordei há 1 hora atrás e já estamos aqui à noite, e a noite já se abateu sobre nós. E o dia vai passando e parece que a sensação que nós temos é que o tempo passa muito mais rápido e que a vida vai assim passando muito mais rápido e não nos sobra tempo para nada. A gente só tem tempo para correr, para trabalhar, para pagar contas, para se divertir quando sobra um tempo, a gente se divertir, se encontrar com os amigos e relaxar. E a gente parece que perdeu um pouco do nosso tempo para refletir. E é preciso que a gente faça esse trabalho cotidianamente, dessa higiene mental. Por isso que Jesus nos adverte, orai e vigiai. Preciso ter muita cautela quanto a isso. Se nós pudéssemos, com os olhos do Espírito, visualizar a imensa carga fluídica que nós emitimos ao destinatário das nossas preces, nós ficaríamos extasiados e jamais perderíamos a oportunidade de rezar por uma pessoa querida ou mesmo uma desconhecida que esteja passando por dificuldades. Porque a gente ia perceber que essa força imensa que nós produzimos no ato da oração e que se manifesta por meio de emissões fluídicas, ela é extremamente saudável e a primeira pessoa que se beneficia com esta emissão somos nós mesmos. Se nós pudéssemos ver como nós ficamos imersos nesse fluido positivo que nós mesmos criamos quando emitimos uma oração sincera a favor de alguém que sofre, e se nós pudéssemos ver o quanto isso volta para a gente em forma de cura, em forma de equilíbrio, em forma de paz para a gente, para os nossos lares, para as pessoas que amamos, nós não perderíamos nenhuma chance de rezar pelo nosso próximo, de emitir isso e de colaborar com a psicosfera do planeta, de elevar a psicosfera do planeta, que, convenhamos, lá não anda muito bem. Por outro lado, se nós também pudéssemos visualizar a imensa torrente de cargas escuras, fluidos pesados, negativos, que nós emitimos quando odiamos alguém, e Joana de Ângeles fala que o ódio é o último estado da deturpação do sentimento. Interessante essa frase, porque quando a gente pensa nisso, é bom a gente refletir. Se em determinado momento a gente está odiando alguma coisa ou odiando alguém, significa dizer que aquilo é o ápice de um processo destrutivo ao qual nós nos entregamos há algum tempo no pretérito. Para que a gente chegue a odiar algo, isso é sinal que a gente foi alimentando esse sentimento, e esse sentimento chegou no alto da deturpação até converter-se em ódio. Chico Xavier nos diz que o ódio é o amor corrompido. É verdade isso, né?
as pessoas que os indivíduos mais odeiam durante a vida foram aqueles que um dia eles amaram. O ódio é o amor que perde o caminho e se deturpa. Se a gente pudesse imaginar quanto de energia negativa a gente emite quando odeia alguém, e se a gente pudesse perceber o quanto que essa energia negativa nos contamina no exato momento em que nós pensamos com esse padrão vibratório baixo, a gente procuraria pensar melhor no que pensar. A gente procuraria seguir mais a advertência de Jesus Cristo quando nos diz: orai e vigiai. Então a gente tem que vigiar a nós mesmos, vigiar o nosso pensamento. Porque a vida é difícil, gente, a vida não é fácil. Jesus, quando nos conclama a paciência, o perdão, a tolerância, a fé, ele nunca falou que era fácil. Ele só falou que era possível, mas que é uma tarefa dos séculos, pelas bênçãos do tempo. O que nós já não podemos mais fazer é adiar. Por que nós não podemos adiar esse processo de autoanálise? Porque foi exatamente esse processo de adiar esta autoanálise, de adiar essa fiscalização da nossa conduta mental, que nos trouxe até aqui. Com tanta violência no mundo, com tanta desarmonia, com tanta corrupção, com tanta desinteligência, com tanta destruição. Foi exatamente esse o adiamento dessa tarefa que nos conduziu até aqui. Então nós temos que nos fiscalizar, por exemplo, dentro de casa, né? A gente falou agora há pouco, dentro do centro espírita todo mundo é bonzinho, né? Mas como é que a gente está dentro de casa? Qual é a nossa conduta, por exemplo, perante a nossa esposa ou nosso esposo? Quando terminar daqui, possivelmente a minha esposa vai me dar um puxão de orelha muito merecido, né? Mas eu penso assim, vamos refletir, como é que é a nossa conduta com a nossa esposa e com o nosso esposo? Quando o esposo, por exemplo, a esposa chega do trabalho, como é que a gente recebe essa pessoa? É apresentando desde logo os problemas. O menino fez aquilo, o menino fez aquilo outro. Está faltando isso, está faltando aquilo, é preciso resolver isso rápido, tal. Ou será se a gente acolhe aquela pessoa com afeto, com ternura? Como é que a gente está se portando em relação aos nossos ouvidos, com os nossos familiares dentro da nossa casa? Quando a nossa esposa chega, o nosso esposo nos procura e diz: olha, eu estou passando por um problema, estou aperreado com isso, estou tendo dificuldade no trabalho. O que é que a gente faz? Porque o homem ele tem uma capacidade maravilhosa de olhar, ouvir e não escutar nada. A gente fica lá ouvindo, olhando, a esposa falando dos problemas, e a gente está pensando em outra coisa, no jogo de futebol, em algum problema do trabalho e tal. A gente fica só assim, pois é, tal. Depois a gente se espremer, a gente ouviu muito pouco. Como é que a gente está se comportando em relação uns com os outros dentro de casa, né? Será que a esposa e o esposo têm sido tolerantes e pacientes em relação um ao outro? Será que nós estamos nos conduzindo bem em relação aos nossos filhos? Será que nós não estamos tiranizando os nossos filhos, querendo repetir neles condutas nossas, ou, na verdade, querendo reproduzir neles as nossas próprias frustrações e exigindo deles, por intermédio de padrões tirânicos de conduta, certos sucessos que nem mesmo nós conseguimos? Estamos querendo resolver neles as nossas frustrações. Como é que a gente está se comportando em relação às pessoas que se aproximam de nós com agressões? Porque muitos de nós, isso é uma frase que eu ouvi há algum tempo, que eu tenho demorado muito pensando nisso, para ver se algum dia eu consigo entender verdadeiramente a profundidade dessa frase. A frase é assim: a gente já está meio que conseguindo agir como cristão, mas será se a gente está reagindo como um cristão verdadeiro? Como é que a gente está reagindo às agressões que nos são feitas? Porque, se a gente for ver bem, gente, quantas hostilidades que terminaram em homicídios, em destruições de famílias, em brigas de nações, quantas elas começaram com uma simples expressão facial colocada de maneira infeliz, com a simples ironia, com uma simples palavra mal colocada, ou mesmo com uma simples desatenção. Porque o que acontece é que uma pessoa fala uma coisa hostil e a outra
vai pelo caminho mais fácil na hora de responder. Qual que é o caminho mais fácil? Hostilizar em resposta. Por quê? Porque quando a gente hostiliza em resposta, a gente está provando para toda a sociedade que a gente é macho, que a gente é homem, que a gente é forte, porque filho meu não leva desaforo para casa, né? Então a gente está fazendo a coisa mais fácil, a gente não está fazendo a coisa mais difícil, que é mostrar-se pequeno, perdoar e silenciar. Então, quando a gente faz isso, a gente hostiliza em resposta. E a pessoa que nos hostilizou, ela responde com uma grosseria maior ainda. Aí eu respondo, por minha vez, com uma grosseria ainda maior. E se aquilo não se transforma em uma agressão física, em uma briga e mesmo um homicídio, se nós temos a sorte de que um irmão caridoso interceda e nos separe as ignorâncias recíprocas, a gente chega em casa e continua brigando. Quando a gente não continua brigando pelas redes sociais, mandando indiretas pelos Facebooks, Instagrams da vida, a gente fica brigando dentro da casa mental. Uma pessoa que nos vê de fora pensa assim, o Eduardo está tão calmo ali em silêncio, quando na verdade a gente está gritando por dentro. Eu devia ter falado aquilo, eu devia ter dito aquilo outro. E se aquela pessoa tivesse respondido assim, eu teria dito mais isso ainda. De repente a gente chega no final do dia e está com o coração abarrotado de ódio, de sofrimento, a gente nem consegue mais respirar direito, está com o peito a preço e a gente não sabe por quê. Porque a gente se intoxicou o dia inteiro, encaminhando para aquela nossa vítima pensamentos negativos de ódio, em desalinho, que a primeira vítima fomos nós. Aquela pessoa que participou de uma grosseria conosco, compactou do mesmo padrão vibratório, certamente vai receber as nossas emanações fluídicas negativas, ao mesmo tempo em que nós haveremos de receber as emanações fluídicas negativas dela. É diferente quando a gente emite esses fluidos negativos para alguém que está em paz, vibrando paz, em um padrão vibratório mais alto. Ele não está sintonizado naquela vibração, ele não vai sentir nada. Mas quando a gente odeia uma pessoa que nos odeia, a gente está jogando lenha na fogueira e nos animalizando em reciprocidade e criando um vulcão cuja consequência será o abatimento de todos nós. Não há como nós conseguimos viver em paz odiando quem quer que seja. Da mesma forma, não há como um conflito se perpetuar se uma das partes levanta a bandeira do armistício e pede paz. O que estou querendo dizer com isso? Mais uma vez, a gente tem que fazer uma análise da nossa casa mental, uma higiene mental diária. E um recurso fundamental para isso, que nós espíritas e irmãos de outras religiões, pelas quais temos muito respeito, dizem incessantemente: o hábito da oração. Esse hábito que tem sido cada vez mais esquecido por uma enorme multidão de pessoas, e em razão, sobretudo, dessas ferramentas tecnológicas que estão à nossa disposição, que são muito sedutoras, particularmente com o advento dos smartphones, que tem um conteúdo imenso, boa parte um conteúdo excelente, outra parte um conteúdo muito prejudicial, mas que é muito sedutor e que nos furta o tempo a um diálogo com o alto e a uma busca de um autoconhecimento. O que é que custa? O que é que custaria para nós? Eu vi uma palestra do Haroldo Dutra falando muito belamente sobre isso, muito lindamente sobre isso, há alguns dias, ele falando de meditação. Meditação, gente, oração, meditação, louvor, técnicas de respiração, tudo isso é essencialmente a mesma coisa. É uma tentativa de nós, é um esforço de nos colocarmos acima de nós mesmos, em busca do alto, em busca do que está acima, em busca do que é melhor do que nós. É um pedido de socorro, é um pedido de auxílio. Quando a gente faz isso, a gente recebe tanta coisa maravilhosa, a gente recebe tanta coisa boa, que se a gente, mais uma vez eu digo, supondo aqui, se nós pudéssemos ver pelos olhos do Espírito e observássemos o quanto de bênçãos caem sobre nós quando a gente reza sinceramente, chame de reza, de prece, de louvor, de oração, do que quer que seja. Mas o quanto de coisas boas que nós recebemos quando a gente eleva sinceramente o nosso coração ao alto, em busca do nosso próprio auxílio e em busca do auxílio das pessoas que sofrem tanto ou mais do que nós, a gente não perderia uma oportunidade de rezar.
Pelo menos o hábito da oração, mais uma vez, orai e vigiai, o hábito da oração matinal antes de sairmos de casa, o hábito da oração antes de dormirmos. Isso não vai, gente, nos blindar de sofrimentos, não, de dificuldades, de dissabores, de infortúnios, mas isso certamente vai nos poupar ao fel da revolta e do desespero. O indivíduo que efetivamente crê está blindado, digamos assim, pelo hábito metódico, diário da oração, ele não está livre de sofrimentos, não, mas ele certamente vai saber ter muito maior resignação diante das adversidades, muito mais calma diante dos problemas e das tribulações, e vai saber recobrar a paz com muito mais velocidade. É claro, né, gente? Quem de nós não se aborrece quando tropeça? Quem de nós não tem oscilações de humor? Qual de nós já está no ponto de dizer, passei o dia inteiro e não pensei nada errado, não errei nem em pensamento? Talvez não haja muitos de nós encarnados aqui nesse nosso plano material que possam chegar ao final do dia e após uma reflexão sincera dizer o seguinte, eu não cometi nenhum erro. A gente não é assim, a gente se altera, a gente tem oscilações de humor, a gente fica triste, tudo isso muito normal. Mas é preciso que a gente, com a urgência necessária, façamos essa reflexão sobre o que é que nós estamos pensando, que psicosfera que eu estou criando ao meu redor. E uma vez que a gente faça isso, a gente parte para uma segunda reflexão, que contributo é que eu estou dando para as pessoas ao meu redor? De que maneira que a minha conduta está afligindo a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, os meus colegas de trabalho, os meus vizinhos, as pessoas com as quais eu encontro no trânsito, os absolutos desconhecidos, as pessoas que estão do outro lado do mundo e do outro lado do universo, que todas elas são afetadas pela minha conduta mental, porque ninguém está separado de ninguém, todos nós estamos juntos psicologicamente, todos nós nos afetamos. Essa psicosfera negativa em torno da Terra nada mais é do que a psicosfera negativa em torno de cada um de nós. Agora, apaga-se o incêndio de gota em gota. Então toda gota é importante. Cada um de nós é um universo e cada um de nós é um anjo em potencial. Dentro de todos nós há as potencialidades do anjo, né? E então a gente é fundamental nesse processo. Se um de nós ficar para trás, a humanidade não se redime. É nosso dever perante nós mesmos e perante os outros, essa busca desse fortalecimento moral e dessa fiscalização em relação àquilo que nós pensamos. Paz é trabalho interno. Quando a gente se repleta de paz, a gente contamina com a nossa paz as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus nos possa iluminar e auxiliar nesse processo. Já chegando aqui na fase final, pediram que fôssemos bastante pontuais em relação ao nosso, muito atentos em relação ao nosso tempo. Eu queria concluir compartilhando com vocês, vi aqui várias mensagens aqui belíssimas enquanto eu estava falando, pessoas queridas aqui falando, mas eu queria compartilhar com vocês uma leitura final aqui de um livro, Aulas da Vida, psicografia de Chico Xavier, mensagem de André Luiz. Olha que bonito isso aqui, gente. Eu peço que vocês ouçam, para o final fazermos a nossa prece. Quando você se encontrar à beira da impaciência, com o coração muito angustiado, lembre-se das vantagens que lhe favorecem, que já lhe favorecem, e então você se imunizará contra o assalto das trevas. Desentendimentos em família? Recorde aqueles que desejariam encontrar alguém, até mesmo para umas simples discussões, na solidão crônica em que se encontram. Amigos se afastam? Reflita na provação daqueles que nunca os tiveram. Agressões? Use do equilíbrio que já possui, pelo esforço do perdão, trabalhe a favor dos companheiros doentes da alma. Criaturas queridas em problemas graves do sentimento, medite na sua própria tranquilidade e segurança que, por enquanto, te mantém temporariamente livre das obsessões. Sobrecarga de trabalhos e responsabilidades, compelindo você a desânimo e a cansaço? Gaste alguns momentos examinando a luta dos irmãos, sem qualquer possibilidade de emprego e privado dos meios dignos de sustento.
aborrecimentos, avalie a importância de algumas frases de reconforto que você pode levar a companheiros enfermos ou compreensivelmente abatidos por sofrimentos maiores do que os seus. O lar está em desajuste? Lance um olhar de amor e caridade aos irmãos que caminham sem teto. Some as bênçãos de sua vida e vacile-se contra o desespero, porque o desespero é um vulcão de fogo e sombra, cuja extensão nos domínios do desequilíbrio da morte ninguém pode calcular. Meus amigos queridos, reflexão muito bonita, né? Nós temos que a mensagem do Espiritismo, ela é sempre de otimismo, mesmo diante de quaisquer adversidades pelas quais estejamos passando. Tenhamos fé, tenhamos otimismo e nunca nos esqueçamos que, por mais tormentosos que sejam os momentos, nós sempre temos e sempre teremos muito mais a agradecer do que a pedir, tá bom? Obrigado demais pela presença de todos vocês. Obrigado pelas mensagens carinhosas aqui que vocês compartilharam. Obrigado, Alex, pela oportunidade de falar, de estarmos juntos. E obrigado a Deus e a Jesus. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, tá bom? Me foi sugerido aqui que ao final, salvar e compartilhar. Como eu não sou muito familiarizado disso, eu vou tentar ao final, não sei se saberei fazer isto. Mas, enfim, vamos fazer a nossa prece e concluirmos, tá bom? Então vamos lá. Aqueles que desejarem, fechem os olhos e vamos elevar mais uma vez o pensamento a Deus, nosso Criador, a Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso professor maior, o nosso mestre, aos espíritos amigos que estão conosco neste momento e elevar ao alto os nossos melhores sentimentos de gratidão. Gratidão por esse momento maravilhoso em que estivemos juntos, gratidão por tudo de maravilhoso que nós possuímos e gratidão mesmo pelas adversidades, pelas dificuldades sem as quais nós evoluiríamos muito mais lentamente. As dificuldades que são as nossas irmãs, a dor que é a nossa professora mais constante e que nos disciplina melhor. Por tudo isso, Jesus, muito obrigado. Que a tua luz, o teu olhar misericordioso, irmão, possa se estender sobre os lares, os corações de todos nós, todos aqueles que nos ouvem nesse momento, e particularmente de todos os nossos irmãos sofredores em toda a humanidade. Com essas palavras, Jesus, pedimos permissão para concluirmos o nosso trabalho, a nossa live da noite de hoje, dando graças a Deus. Ok, gente, é isto aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou encerrar aqui. Eu encerro e depois é que eu salvo e compartilho. Alguém pode me ajudar nisso? É assim, é? Bem, vou fazer aqui, acredito que seja. Vamos lá. Bem, não, parece que não é assim. Alguém pode me dar uma sugestão de como é que eu devo salvar aqui e compartilhar? Alguém pode me ajudar? Olha aí, Josi, minha esposa aqui. Vem aqui ver se você consegue me ajudar aqui a salvar e a compartilhar. Não sei como fazer isto. Vem aqui. Estamos ao vivo aqui ainda. Eu quero saber como é que a gente salva e compartilha. Não sei. Eu acho que é só você finalizar lá. É só finalizar? Quando você finalizar, vai aparecer a opção. Encerra e compartilha. Pronto, só tem encerrar aqui. Aí compartilha. Vamos ver. Só tem aqui encerrar o vídeo, não tem a opção de compartilhar. Encerrar.